Lição 5: O poder da intercessão. Você tem intercedido pelo povo de Deus? Tem orado pela igreja, por sua família, pelos seus irmãos, pelos seus amigos na faculdade, na empresa onde você trabalha? Tem você intercedido em prol de seus vizinhos? Prestem atenção nesta passagem que encontramos em 1 Samuel capítulo 12 e versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E agora complementa Samuel: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Destas palavras, depreendemos duas coisas muito importantes. A primeira, não interceder pelo povo de Deus é pecado, é iniquidade. E em segundo lugar, somos intercessores. O que isto significa? A intercessão não é um ministério específico. Há alguns servos de Deus que dizem: o meu ministério específico é interceder pelo povo de Deus e pelas almas perdidas. É claro, é o seu chamamento, mas este chamamento também é meu, é seu. E era também do profeta Jeremias. Jeremias, ante aquele quadro desolador, sabendo ele que Deus estava prestes a destruir Jerusalém, Judá, sabendo ele que estava prestes o Senhor a levar o seu povo como cativo a Sinear, uma região bastante inóspita de Babilônia, sabendo ele tudo isso, põe-se a rogar em prol de seu povo. E ele ora, e ele chora, e ele lamenta, e ele lastima diante do Senhor a sorte de seu povo. Mas o Senhor dá-lhe como resposta o seguinte: Jeremias, ainda que diante de mim se interpusessem Moisés e Samuel, rogando em favor do povo de Judá, eu não os ouviria. Ora, Moisés e Samuel eram os dois principais intercessores do Antigo Testamento. Moisés, como sabemos, intercedeu em favor de seu povo, de Israel, dos viandantes que caminhavam rumo à terra prometida, e o Senhor o ouviu. O Senhor também ouviu Samuel, mas não ouvirá Jeremias, pelo menos naquele momento. É claro que com o passar do tempo, correndo-se os séculos, o Senhor se voltaria novamente para Israel, para Judá e para Jerusalém e lhes restauraria a sorte. Mas naquele momento específico, as ações perversas e idolátricas de Judá estavam a exigir uma dura reprimenda por parte do Senhor. Irmãos, carecemos de intercessores. Sabem por que não temos muito sucesso em nossa vida de oração? Porque, em primeiro lugar, oramos por nós mesmos. Em segundo lugar, por nós mesmos. E por nós mesmos, em terceiro lugar. E não oramos pela igreja, pelas almas perdidas, por nossos familiares, pelos amigos que temos. Ora, nem pelos amigos oramos. Mas que amizade é essa? Se eu tenho um amigo, não orarei por ele? Não intercederei por ele? Mas Jeremias estava neste momento não apenas intercedendo em prol do povo de Deus, mas também de seus inimigos e daqueles
que lhe queriam a vida. Jeremias estava intercedendo em prol do povo. Precisamos de intercessores. Professor de escola dominical, tem você intercedido por seus alunos? Tem nos visitado? Tem nos aconselhado nos momentos de crise, de dificuldade, tribulações e angústias? Qual o seu posicionamento? Mas dirá você, Deus não ouviria Jeremias em suas intercessões. Eu até posso concordar com você, mas o castigo seria bem pior caso Jeremias não tivesse intercedido por seu povo. Não acha? A disciplina do Senhor seria mais dura, o látego seria mais doído. No entanto, o Senhor levaria em conta certamente os lamentos, as lástimas, as lágrimas e o pranto dolorido do profeta Jeremias. O Senhor também nos ouve. Choremos por um amigo e as nossas lágrimas serão levadas diante do altar do Senhor. Lamentemos. E as nossas lamentações serão devidamente requeridas pelo Senhor em forma de respostas. Porque nenhuma de nossa intercessão ficará sem resposta. Conhecemos todos alguns intercessores que, em prol de uma conversão, oraram 10, 20, 30, 40 anos. E o Senhor respondeu favoravelmente, convertendo aquela alma, tornando-a uma bênção. E por que deixaríamos nós de interceder? Jeremias não se preocupava propriamente consigo. Preocupava-se, sim, com a sorte de Jerusalém. E pela sorte de Jerusalém chorava, lamentava, lastimava-se. E por seu povo intercedia. É hora de interceder pelo povo de Deus. E somos instados por Jeremias, nesta lição, a interceder enquanto é tempo. Lição 6. A soberania e a autoridade de Deus. Aprenderemos hoje duas importantes lições acerca da soberania, da vontade de Deus e de nossa postura diante do império da vontade divina. Para tanto, convido você, professor, convido você, superintendente, e convido você também, aluno, a irmos à casa do oleiro. E em seu manuseio com argila, e em seu manuseio com seus diversos instrumentos, principalmente a sua roda, nós constataremos que a vontade divina e o império dessa mesma vontade é simplesmente inquestionável. Estava Jeremias bastante preocupado com a sorte de seu povo. Ele sabia, por exemplo, que o Senhor estava prestes a destruir Judá, e com Judá Jerusalém, e com Jerusalém o Santo Templo, e estando no Santo Templo a Arca do Senhor, esta também perder-se-ia. Pense bem, a Arca do Senhor. No tempo de Moisés, uma bênção, no tempo de Davi, uma grande recordação. Mas agora, no tempo de Jeremias, uma maldição, porque os judeus haviam transformado a Arca do Senhor em um fetiche. Achavam eles, por exemplo, como veremos mais adiante, achavam eles, por exemplo, que, estando com eles a arca, e na arca as tábuas dos 10 mandamentos, estavam eles isentos de todas as maldições. E pensavam também que o dia do Senhor, no qual
castigaria o Todo-Poderoso os gentios, os idólatras, os pagãos, Israel estaria imune a todos aqueles males. Mas os judeus não haviam percebido ainda que estavam eles desonrando a arca do Senhor. Não estavam lá as tábuas da lei? E nessas tábuas, os 10 mandamentos, acontece que Israel e Judá estavam quebrantando cada um daqueles mandamentos. As tábuas para eles já não tinham qualquer valor, como nenhum valor tinha também a arca. Por isso a arca desapareceria completamente. E Jeremias, preocupado, chora, quer saber a sorte de seu povo. E Deus, na casa do oleiro, mostra que de uma argila pode o oleiro plasmar, segundo diz-nos aqui o apóstolo Paulo em Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou, em outras palavras, nós, como seus servos, somos argila. E quando nós nos entregamos completamente ao Senhor nosso Deus, o Senhor nos trabalha a vida, a vontade, o destino, os sonhos, as aspirações. Nós somos argila e nas mãos de Deus não temos qualquer vontade ou soberania. Não podemos perguntar: Senhor, por que me fazes assim? Ou por que me plasmas dessa forma? Porque Deus é soberano. Infelizmente, nós temos hoje alguns cristãos insolentes e soberbos que aprenderam a determinar contra a vontade de Deus. Professor, diante da soberania, da vontade do Todo-Poderoso, não temos nós qualquer vontade. A nossa soberania desaparece, porque o império da vontade divina é simplesmente inquestionável. E ele nos trabalha a vida de acordo com o seu querer. O barro não tem qualquer poder sobre o oleiro. Aprendamos isso. O barro não tem qualquer poder sobre o oleiro. Por isso, acomodemo-nos às mãos do divino oleiro. Ele nos trabalha a vida e somos abençoados. Ele nos trabalha os sonhos e não nos vemos frustrados de forma alguma. Ele também nos trabalha a vontade, e a nossa vontade coaduna-se perfeitamente a partir daí a sua vontade. Não é isso que ocorre. O Senhor também trabalharia Jerusalém, trabalharia os judeus. Nas mãos do Senhor haviam-se eles quebrado, mas o Senhor os estava remodelando de acordo com a sua vontade, e Judá e Jerusalém e os judeus, ainda que peregrinos, ainda que dispersos, seriam ainda uma bênção nas mãos de Deus. Assim estávamos nós. Éramos o quê? Uma argila disforme, feia, mas nas mãos de Deus e na casa do oleiro, hoje, um vaso para a honra, de louvor, de misericórdia. E hoje somos aclamados pela beleza de nossas virtudes, pela força de nosso testemunho, pelos requintes dos donaires que o Senhor nos impregnou na alma. Desçamos à casa do oleiro e lá conformemo-nos completamente à vontade divina. Ó Senhor,
a tua vontade sempre, a tua vontade agora, a tua vontade eternamente. Em nome de Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Lição 7. O cuidado com as ovelhas. Jeremias condena os falsos pastores. É o título da nossa lição de hoje. Em Israel, quem eram os pastores? O rei, o sumo sacerdote, os ministros do altar e os profetas. Todos eles considerados pastores do povo de Deus. No tempo de Davi, era ele tido como o grande pastor das ovelhas de Israel. Porque menino ainda, aprendera ele a tanger as ovelhas. Lá no campo, lá no ermo, naquele descampado, cuidava das ovelhas. E para defendê-las, e para livrá-las do lobo, do urso, do leão, Davi não media esforços. E já ungido por Samuel, e já revestido do poder de Deus, enfrentava grandes animais. Todo aquele amanho com as ovelhas preparara-o convenientemente a apacentar as ovelhas de Israel. No entanto, com o passar dos tempos, os seus descendentes desaprenderam o amanho do pastoreio. E nós estamos aqui em plena Jerusalém, prestes a ser destruída, e os seus pastores? Não os havia. O rei reinava para si, para os nobres e para os seus próprios interesses, e esquecia-se dos interesses supremos do povo de Deus. O sumo sacerdote estava preocupado apenas com o seu bem-estar. E os profetas que deveriam falar a palavra de Deus, todos eles falsos, aliás, estavam comprometidos também com o seu bem-estar. Arrolados na folha de pagamentos do rei, aqueles profetas ganhavam para mentir, para enganar, para determinar uma paz que não existia e para determinar também uma prosperidade que já era miséria espiritual. Por isso, Jeremias levanta-se contra os falsos pastores. Ora, é claro que hoje nós temos os pastores realmente chamados por Deus, e ei-los a chorar, a prantear, a interceder pelas ovelhas do Senhor, mas não podemos nos enganar acerca dos falsos pastores, que na verdade são lobos e procuram apenas duas coisas nas ovelhas do Senhor: a sua lã e a sua gordura, nada mais. Esses pastores devem ser afugentados do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como os verdadeiros pastores sofrem com esses lobos? Como? Em primeiro lugar, Jeremias exorta o rei, que era descendente de Davi, para que se postasse como o verdadeiro pastor do povo de Judá, naquela quadra tão difícil da história do povo de Deus. Mas o rei estava preocupado demasiadamente com os assuntos políticos. Só lhe interessava, por exemplo, uma virtual aliança com o Egito, pois achava Zedequias que com essa aliança os babilônios não entrariam na herança do Senhor. E por causa de sua excessiva preocupação política, esquecia ele de seu compromisso com as ovelhas do Senhor. Como pastores de Deus, o nosso compromisso com as ovelhas de Cristo é pessoal e intransferível. E nada pode estar acima desse compromisso, nem o nosso próprio bem-estar pessoal.
as ovelhas de Cristo em primeiro lugar. Sabem por quê? Porque Cristo é o bom pastor, segundo nós lemos aqui em João capítulo 10 e versículo 11. Preste atenção. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por nossas ovelhas, pelos cordeirinhos do Senhor, temos nós de nos dar de forma incondicional, sacrificial. O bem-estar das ovelhas tem de estar acima de nosso próprio bem-estar pessoal. Primeiro a ovelha, em segundo lugar o pastor. Primeiro a ovelha, em segundo lugar aquele que detém o cajado. Israel estava numa situação bem difícil. E o sumo sacerdote, preocupado com o seu status, com o seu poder, com a sua influência, não ligava qualquer importância às ovelhas do Senhor, e estas, sem o pastoreio do sumo sacerdote e dos ministros do altar, encaminhavam-se para o matadouro. E Deus, vendo tudo isso, levanta-se contra os falsos pastores de Israel. E os profetas, arrolados na folha de pagamentos do rei, diziam paz, paz e paz, mas paz não havia. Determinavam prosperidade, só havia miséria. Repararam hoje que fala-se muito em prosperidade? Cristo não está interessado em prosperidade, porque esta na vida do crente é algo automático. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas, ou seja, a nossa subsistência diária, o Senhor a garante. O Senhor a garante. Irmãos, voltemo-nos às Sagradas Escrituras. As ovelhas têm fome. Aqui está a sua ração, o seu maná, o seu pão cotidiano, a palavra de Deus. Oremos também pelos verdadeiros pastores que se afadigam, que se cansam, que se entregam e que se comprometem pelas ovelhas. Os verdadeiros pastores, certamente do Senhor, receberão um grande galardão. Mas ai dos falsos pastores, porque o Senhor tem-lhes reservado um duro e inexorável julgamento. Lição 8. O poder da verdadeira profecia. Os falsos profetas davam muito trabalho ao profeta Jeremias. Os falsos profetas, arrolados na folha de pagamentos do rei, ganhavam para mentir, para iludir e para desviar o povo de Deus da verdade. Jeremias apresentava a palavra do Senhor, a palavra que Judá deveria seguir. E o que faziam os falsos profetas? Simplesmente desdiziam o que estava dizendo o profeta Jeremias. E isto seria fatal para a sorte dos judeus. O mesmo não acontece hoje. Pregamos a palavra, ensinamos o povo, somos claros quanto às reivindicações bíblicas de uma vida santa, pura e imaculada diante do Senhor, mas os falsos profetas, vivendo de apostasia em apostasia, assomam os nossos púlpitos e cátedras, ensinando aquilo que não se deve ensinar. Mas a palavra de Deus é bastante clara a esse respeito. Em Isaías capítulo 8 e versículo 20 lemos: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Mas poderá alguém dizer: aquele falso profeta teve uma profecia realmente cumprida, então não é falso, é verdadeiro.
mas precisamos considerar algumas coisas. Algumas profecias não são simplesmente cumpridas, mas manipuladas. Manipula-se o óbvio, o claro, aquilo que está patente. Então, não é realmente um cumprimento, é apenas um exercício de lógica. Mesmo que houvesse cumprimento e o tal profeta se pusesse a desviar o povo da verdade, este falso profeta ou profeta seria já de início considerado maldito. E o apóstolo Paulo é claro: mesmo que um anjo descido do céu vos pregue outro evangelho além daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Então, não basta a profecia se cumprir, precisamos ver a ortodoxia da mensagem do profeta, a lei ao testemunho, e se não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. E Jeremias muito sofreu por causa do falso profeta Ananias. Jeremias exortava o povo a que se voltasse de imediato ao Senhor. E Ananias, desdizendo tudo aquilo, afirmava que em 2 anos, os que já haviam sido exilados voltariam a Sião e que os utensílios sagrados do templo seriam todos devolvidos. Mas inspirado pelo Espírito Santo, afirma Jeremias que o falso profeta morreria naquele mesmo ano, como de fato morreu, e que os judeus seriam levados cativos à região de Sinear. E foi o que aconteceu, conforme registra a história sagrada. Irmãos, não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos manipular os dons espirituais como se fossem nossos. Pertencem a Cristo e são dados à igreja para edificação, para exortação e consolação. Não podemos agora postar-nos como pregoeiros da verdade se vivemos uma vida e um ensino de mentiras. O Senhor tem uma querela muito forte com os falsos pregoeiros e profetas. Não podemos descurar de nossa responsabilidade. Não podemos descurar de nossa responsabilidade. Hajamos, pois, como homens de Deus, e não como homens do povo. E Ananias era um perfeito homem do povo. Falava como profeta, vestia-se como profeta e até pregava como profeta. E, em certo sentido, era mais dramático do que os verdadeiros profetas, mas não passava em seu conjunto de uma grande mentira. E a mentira, todos nós sabemos, tem como pai ao diabo. Chega de mentiras em nossos púlpitos, em nossas cátedras. Chega de mentiras, porque o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, e Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a verdade. E o nosso compromisso é com Ele, com a verdade. Não podemos mais tolerar os falsos profetas, porque estão eles a desviar o povo de Deus do bom e reto caminho. Ananias muito sofreu por causa disso. Mas Jeremias, o verdadeiro profeta, seria devidamente honrado. Não quero dizer com isso que devamos nós abafar as profecias ou extinguir o Espírito, porque o apóstolo Paulo é bastante claro a esse respeito. Não desprezeis as profecias e não extingais o Espírito, porque como pentecostais sabemos que
o Senhor usa os seus vasos para entregar mensagens específicas. O Senhor usa os seus vasos, mas o vaso não pode usar o Senhor. Por isso, quando de uma profecia, é necessário que nós julguemos o seu conteúdo. E se o seu conteúdo contradiz em algum ponto a Bíblia Sagrada, não podemos aceitar esta profecia. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda-nos que julguemos as profecias. Mas não vamos abafar o Espírito. Não podemos abafar o Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém.